Aleluia. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno, Pai, do nosso louvor, da nossa entrega. O Senhor é digno da nossa rendição a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para nos render a Ti, para nos quebrantar a Ti, Pai, para Te adorar, para prestar o nosso melhor culto ao Senhor. O Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é lindo, maravilhoso. É o nosso grande amor. Nós Te amamos, Senhor, com as nossas vidas. Não há sentido na nossa existência se não fosse o Senhor. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai, por tão grande amor com que o Senhor nos amou. Nós queremos Te agradecer, Pai, por cuidar tão bem de nós. Nós Te amamos e Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Pode sentar, querido, por favor. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Bênção demais. Que grande honra e privilégio, né? Podermos estar aqui numa manhã de domingo para adorar o Senhor. Não há coisa melhor que poderíamos fazer. Você concorda com isso? Amém. E eu gostaria de iniciar sabendo se há alguém aqui que está aniversariando hoje ou que fez aniversário durante esta semana. Seja aniversário de nascimento, novo nascimento ou casamento. Nós só queremos uma oportunidade para orar por você. Glória a Deus. Levante suas mãos para o Maciel, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti o Maciel, nós queremos declarar sobre a vida dele, Pai, um novo tempo de grandes bênçãos. Pai, nós queremos declarar a Tua vontade se cumprindo sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele conquistando, Pai, os alvos que o Senhor tem para ele, em nome de Jesus, Pai, ele crescendo, avançando e prosperando na Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para ele, queridos. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ficar muito bem informados. É hora de assistirmos ao Verbo News. 8 de junho, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Bem-vinda ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com os nossos colaboradores do Departamento de Comunicação ou um diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante a autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto! Amanhã é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Família Cristã, com a professora Mary Regina. E queremos te convidar para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta segunda, às 20 horas. Amanhã também tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos
a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Amanhã, às 19 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar o caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Após os que nunca ouviram falar da verdade, nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O segundo lote do Acamp Kids já está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. O Dia dos Namorados está chegando e hoje queremos te indicar o livro As 5 Linguagens do Amor do autor Gary Chapman. Você já se sentiu amado, mas a outra pessoa parecia não perceber? Ou ao contrário, você faz de tudo por alguém, mas essa pessoa diz que não se sente amada? Talvez vocês estejam falando linguagens do amor diferentes. Este livro revela algo simples, mas poderoso. Cada pessoa tem uma forma principal de dar e receber amor. E quando essas linguagens não são compreendidas, surgem frustrações e conflitos, mesmo entre pessoas que se amam de verdade. O problema é que muitas vezes amamos como gostaríamos de ser amados e não como o outro precisa. Por isso, entender a linguagem do outro é um verdadeiro ato de amor. As 5 Linguagens do Amor é muito mais do que um livro de relacionamento. É um convite à empatia, à escuta e à construção de conexões mais profundas. Se você quer amar melhor e ser amado de verdade, essa leitura pode transformar seus relacionamentos. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o melhor presente para o seu amor. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Grande bênção. Agora sim, bem informados,
No entanto, eu quero fazer alguns destaques do que irá acontecer esta semana. O primeiro deles é que foi informado que amanhã vai iniciar uma nova matéria do Rema. Matéria Família Cristã com a professora Mary Regina. E se é uma nova matéria do Rema, isso significa que amanhã é dia do visitante Rema. E essa é uma grande oportunidade para você que é graduado, trazer um visitante, trazer um convidado com você. A matéria é aberta, essa primeira aula, dia do visitante, ela é aberta para isso. Amém? Então essa é uma grande oportunidade que você tem. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar também do discipulado, que já inicia amanhã. Você que ainda não fez o discipulado, você precisa fazer, caso você tenha o desejo de se tornar um membro oficial da nossa igreja e servir em algum departamento. O discipulado é o pré-requisito para isso. Ele é gratuito, mas você precisa passar lá no balcão de informações para fazer a sua inscrição, tá certo? Glória a Deus. E eu quero falar também sobre o Bodas Retrô, que estava marcado para acontecer neste sábado, porém ele será adiado para o dia 12 de julho. Amém? Então, o Bodas Retrô tem uma nova data, agora no próximo mês, dia 12. Bênção demais. Amém? E eu quero saber se há alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, eu quero te conhecer. Olha só, nós temos mãos levantadas. Você que está nos visitando, eu queria te pedir, fica de pé para que toda a igreja possa te conhecer e te receber da melhor maneira possível. Você que está próximo a ela já sabe bem o que fazer. Glória a Deus. Olha, seja muito bem-vindo, você que nos visita. Se você já tem um lugar para se congregar, manda um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor. Se não, aqui é um excelente lugar. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Amém? Quero continuar agora falando sobre dízimos e ofertas, uma parte muito importante do nosso culto. Quero te pedir a gentileza de acompanhar comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 9. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 9, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero destacar o começo do versículo 9, que ele diz, honra ao Senhor. Quando fala sobre honra, está falando sobre uma atitude nossa. Amém? Muitas vezes pode acontecer que talvez a gente venha aqui de uma forma automática, sem ter a verdadeira consciência do que estamos fazendo, mas a palavra nos alerta que nós precisamos ter uma atitude correta, uma atitude de honra. Em outro texto, a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, não por necessidade ou por constrangimento, mas com alegria. Mais uma vez falando da atitude correta do nosso coração. E em outro texto fala que Jesus observava as pessoas quando elas vinham fazer o depósito delas, a oferta delas, né? Então Jesus estava observando o que a forma como as pessoas faziam isso. Então nós precisamos ter essa consciência de fazer isso como a palavra de Deus nos instrui, com honra e com toda a alegria do nosso coração, porque isso é uma adoração ao Senhor. Amém? Então, diante desta palavra, eu quero te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você pretende fazer isso de uma forma tradicional, em dinheiro em espécie, tem um envelope à frente da sua cadeira, você pode utilizá-lo para isso. Se você pretende fazer isso através de um meio digital, temos o Pix aqui no telão, que é o CNPJ da nossa igreja, e lá atrás nossas tesoureiras podem te atender, caso você pretenda fazer isso através de cartão de débito ou crédito. A você que nos acompanha através do YouTube, aparece aí também para você o CNPJ da nossa igreja e um QR Code
que é para você utilizá-lo para ofertar e dizimar ao Senhor. O que não faltam são opções e oportunidades para nós podermos honrar o Senhor esta manhã. Amém? Então, se você já separou, levanta a sua oferta ou a sua mão e ora comigo. Pai, nós te honramos, Senhor, nesta manhã, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós queremos te adorar, Pai, e fazer isso com toda a alegria do nosso coração, como a tua palavra diz. Então, Pai, recebe isso como adoração a ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir ofertar com alegria, querido. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei, antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Um esconderijo onde eu posso descansar. No teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista a teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por favor e graça da parte do Senhor essa manhã. Obrigado pela sua unção, pelo seu poder. Obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado por essa estação nas nossas vidas, uma estação de crescimento. Nós estamos aqui, Pai, desejosos pela sua palavra. Nós estamos aqui, Pai, prontos para receber do Senhor algo que vai romper coisas em nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que essa será uma manhã de rompimento para nós. Eu declaro corações prontos e mentes cativas às suas verdades. Um banquete foi preparado pelo Senhor essa manhã. Sairemos daqui enriquecidos por Ti. Sairemos daqui com uma visão diferente, Pai, a respeito de uma trajetória, de uma caminhada que nós devemos seguir bem. O desejo do Senhor é que a gente prospere. O
O desejo do Senhor é que a gente cresça. Precisamos ter exatamente essa visão. Que essa visão esteja implantada em nossos corações, ao ponto de vivermos isso na prática, caminharmos com essa convicção, com essas verdades cada vez mais claras para mim e para cada um dos meus irmãos que aqui estão. Favor e graça da parte do Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aproveita e fala com o irmão que está aí do seu lado, dá um graça e paz para ele. Gente, muito obrigado. O Senhor é bom. Glória a Deus. Vocês também animados? Sabe, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? A igreja é esse povo. E nós somos parte desse povo aqui em Teresina, reunidos essa manhã para celebrar a vida de Deus em nós. E nós não devemos de fato nos permitir termos entrado aqui essa manhã e sairmos do mesmo jeito. Você pode dizer para você mesmo: sairei daqui diferente. Todas as vezes que nós nos encontrarmos para um tempo de culto, a gente precisa vir gerando esse tempo em oração. E eu digo isso para você baseado naquilo que eu decidi fazer ao longo do tempo. Ao longo da minha caminhada, eu aprendi isso e eu comecei a gerar esses ambientes, antes de chegar aqui. Sabe, tira um tempo para você orar na sua casa, quem sabe num sábado à noite, quem sabe num domingo mais cedo, ou se você vem a um culto à tarde ou à noite, vai gerando esse ambiente. Senhor, será poderoso. Será um tempo de rompimento para a minha vida, mas as pessoas que estarão lá também serão alcançadas pelo Senhor. Haverá salvação, haverá batismo, os teus dons irão operar entre nós. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando um ambiente, porque à medida que você pode avaliar se você tem caminhado assim, se nós apenas nos arrumamos, tomamos um banho, nos perfumamos e chegamos aqui, parece que nós estamos vivendo de maneira meramente natural. E esse ambiente vai se tornando para você ou para mim um ambiente religioso. Mas quando eu gero isso antes, as coisas começam a se mover antes mesmo que eu chegue aqui. Eu estou gerando um ambiente em oração. Nada deu certo, pastor, não consegui orar antes. Se tudo der errado, vai orando no percurso. Vai criando esse ambiente no percurso, antes que você chegue aqui. Senhor, será poderoso, eu vou receber algo do Senhor, e de repente é algo que você sempre ouviu, porque nós não vamos falar aqui coisas diferentes, nós vamos falar as mesmas coisas. Talvez Paulo tenha vivido isso, as pessoas de repente: Paulo, eu quero ouvir algo novo. Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas. E ele dizia: é segurança para você ouvir as mesmas coisas, as mesmas verdades. Sabe que em algum momento você ouviu sobre um determinado assunto, e depois você ouve novamente sobre aquele assunto, mas há um despertar em você naquele dia. Eu declaro essa manhã, será para você assim. Talvez você já ouviu sobre honra muitas vezes, mas hoje algo será de fato destravado na sua vida a respeito desse assunto. Aleluia. Deus estabeleceu isso, um sistema e uma caminhada onde nós precisamos entender o que é a honra no reino de Deus. Por falar nisso, ontem foi aniversário da Sameire, né, dia 7, eu queria aproveitar e mandar aqui, embora nós estivemos juntos ontem, mas, sabe, uma grande referência para a gente, alguém que Deus de fato levantou para nos ajudar nessa trajetória, nessa caminhada, nos ensinando a respeito de tantas coisas, inclusive com a sua própria vida, nos orientando, nos dando base, alguém de fato que tem sido essa referência tão marcante para nós. Eu quero até te incentivar, mande uma mensagem para ela, mesmo hoje já sendo um dia após, mas nós costumamos comemorar durante muitos dias, festejar essas datas, e eu quero te incentivar. E o que é isso? Isso é um destravar para mim, é eu enviar uma mensagem, uma consideração, uma honra, que de fato é devida, e eu quero ser participante disso, e de fato é alguém que merece a nossa consideração, a nossa honra, por todo o trabalho, por toda a sua trajetória e por quem ela é. Amém? Amém. Glória a Deus pela vida dela, Sames, parabéns, anos de vida e paz. Mas como eu comecei falando, nós vamos falar sobre honra essa manhã.
E de fato isso foi estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. E uma das coisas que você precisa perceber é aquilo que está lá em Colossenses no capítulo 1, no versículo 13, isso talvez seja muito marcante para mim e para você, ou deva ser, a gente entender onde nós estávamos e onde nós estamos agora. A Bíblia diz que nós fomos, pelo Senhor, nós somos retirados de uma condição. Nós estávamos no império das trevas, e agora nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. E o que isso muda? Muda tudo. Porque agora eu preciso entender, eu faço parte do reino de Deus. Antes eu estava em uma antiga condição, eu não era filho de Deus. A Bíblia e o mundo tem dito que todo mundo é filho. Mas quando nós olhamos a palavra, quando nós examinamos as Escrituras, você vai ver que essa não é a realidade. Não é assim? Nós olhamos e você vai ver que em Cristo está essa filiação, assim como a nossa salvação está em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, ali é estabelecida a filiação ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio em que condição? Quando ele veio a essa terra, a Bíblia é clara em dizer, ele veio como um filho unigênito. O que significa dizer isso? Que quando ele chegou aqui, não tinha nenhum filho. Você percebe? Mas quando ele volta como o primeiro, o primogênito. Ou seja, agora ele abriu as portas para que outros se tornassem. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Nos tornamos filhos em Cristo Jesus. E eu estou falando sobre honra. Só que eu preciso entender esse começo para que eu entenda que agora o meu modo de pensar precisa ser lapidado pela palavra, ao ponto de eu mudar o meu comportamento, o meu estilo de vida, o meu modo de ver. Eu preciso entender, eu preciso aprender sobre esse sistema, porque foi estabelecido pelo Senhor. O diabo vai sempre caminhar e mostrar o contrário disso, mas esse sistema de honra que foi estabelecido em amor pelo Senhor, ele vai nos mostrar que há um estilo de vida e eu preciso aprender, porque eu não conhecia antes isso. E agora, depois de nascer de novo como filho, eu preciso lapidar o meu modo de pensar, para me adequar ao reino que agora eu faço parte, como filho de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8, para nós entrarmos diretamente no assunto. Diga assim: eu sou nascido de novo. Somos filhos de Deus. A nossa condição mudou. Agora a nossa mentalidade precisa ser transformada. Eu preciso conhecer sobre honra, um sistema que foi estabelecido pelo Senhor. E antes de nós lermos isso, eu queria, tocando nesse ponto do sistema que foi estabelecido por Deus, um sistema de honra, lá em João, 1 João, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: olha, se alguém declarar, já nós vamos ler Mateus capítulo 8, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. E sabe, o que nós podemos perceber desse versículo, é que a gente consegue tirar esse amar e colocar a honra facilmente. E nós leríamos assim: olha, se alguém diz que honra a Deus, porém não honra ao seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não honra ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, ou não pode honrar a Deus, a quem não enxerga. A gente precisa perceber isso, porque na nossa caminhada, e a gente vai ver aqui esse texto de Mateus capítulo 8, um homem que decide honrar. Amém? Um homem que decide se posicionar nisso, e Jesus inclusive vai se admirar do ato dele. Agora eu posso entender, porque nós nunca seremos tentados pelo diabo a nós não honrarmos a Deus. O diabo nunca vai lançar um pensamento para você dizendo que Deus não presta, que você não tem que honrar a Deus. Não, isso nem vai ser tentação para a gente, nem virá esse pensamento. Na hora a gente vai eliminar, rapaz, esse é um pensamento do diabo. Mas quantas vezes nós somos tentados a desonrar as pessoas? Mas a Bíblia está nos mostrando, olha, se você não honra a Deus, se você não ama, ou se você está dizendo que ama a Deus a quem você não vê. Não, eu amo a Deus, eu não estou vendo a Deus. Mas quanto àquele que você vê, você não ama, você não honra. E aí nós vamos caminhar por aí, amém? Mas vamos lá no texto que a gente abriu, em Mateus capítulo 8, versículo 5, nós vamos começar a ler. Vocês estão aqui? Amém. O Senhor é bom.
Diz assim: entretanto, Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a um centurião. Dirigiu-se a Jesus, esse centurião, né? Dizendo: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus está ficando pronto. Ele diz: olha, eu vou lá agora na sua casa. Aí o que ele responde? Ele diz, ao responder o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber-te na minha casa, mas dizes uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem, debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Irmãos, que texto maravilhoso. Um homem que de fato exercia uma autoridade, era um oficial do exército romano. Se nós formos avaliar de maneira natural, como eu falei para vocês aqui no começo, olhando de maneira natural, quem era a autoridade ali, era ele, e não Jesus. Ele era o oficial do exército. Mas ele ouve falar daquilo que Jesus estava operando ali. E eu falei para você agora há pouco sobre um sistema de honra que foi estabelecido por Deus no seu reino. E aí ele consegue, na minha visão, perceber e ouvir falar aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. Curas, milagres, transformações na vida de pessoas, na vida de famílias. E ele diz: rapaz, esse homem opera em autoridade no reino do Espírito. E ele diz: se eu digo a um soldado vai, e ele vai, eu digo ao outro faz, e ele faz, ele diz, no reino do Espírito, ele vai dizer uma palavra e vai acontecer. E ele considera a palavra de Jesus no mesmo nível da presença. Ele diz: a palavra dele é a mesma coisa que ele. Ele indo da minha casa é a mesma coisa da palavra que for dita por ele. Não vai mudar nada. Jesus está ouvindo aquele homem falar. Alguém que entende um sistema que foi estabelecido por Deus. E eu acho interessante porque ele diz assim: eu sou o homem sujeito à autoridade. É interessante que ele não destaca ele. Ele não diz: eu sou um capitão, eu sou um major. Ele diz: eu sou o homem que estou debaixo de um sistema. Eu estou debaixo de autoridade. O que esse homem está dizendo a Jesus? Ele diz: a minha autoridade funciona porque existe uma autoridade que está acima de mim, que valida a minha autoridade. A minha palavra só tem poder porque eu estou dentro desse sistema. Se você não é um capitão, se você não é um major, não adianta você se apresentar como: eu sou um major. Mas você está dentro do sistema? Não, é só na minha cabeça. Não existe isso. Você precisa estar dentro do sistema. Vocês estão entendendo? Amém. Precisa fazer parte daquele sistema hierárquico. E é isso que ele está dizendo. E ele está dizendo a Jesus: eu considero a sua palavra, porque eu entendo que você está debaixo de uma autoridade que foi estabelecida. Quem estabeleceu? Deus. A sua autoridade é porque Deus estabelece e eu reconheço. Eu honro a palavra. Por isso vai funcionar. E essa história está... E Jesus está assistindo aquele homem falar. E ele disse: se o Senhor disser uma palavra, vai funcionar. Diga honra. Mas é interessante a resposta de Jesus no final. Ele diz aos homens: olha, eu não vi fé desse tamanho. Nem mesmo em Israel eu vi alguém demonstrar esse entendimento a respeito dessa realidade, que foi estabelecida por Deus. Mas ele diz: olha, eu não vi fé tão grande assim. Nós estamos falando sobre honra, mas o que Jesus destacou? A fé. Em que nível de fé nós temos andado? Como você tem crescido ou como você tem andado em fé? Avalie o seu nível de honra. Como nós temos andado em honra vai revelar para mim e para você o nível de fé que nós estamos. Jesus disse: eu não vi fé desse nível, desse tamanho.
Um homem que está honrando Jesus, considerando a sua palavra como a sua presença. Honra. E aí Jesus diz: rapaz, que fé é essa? Jesus certa vez chega no seu lugar, que era a sua cidade, era a sua casa, e ele não foi honrado dessa forma. E nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda para esse começo é que existe um sistema de honra que foi estabelecido por Deus. E o que eu e você precisamos saber operar nisso por meio do entendimento, do conhecimento da palavra, saber que o diabo foi contra esse sistema. E eu queria que você visse isso lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 13, se você puder marcar a sua Bíblia, se você puder anotar para que você leia depois. Nós estamos crescendo essa manhã, amém? Um sistema de hierarquia que foi estabelecido por Deus e foi desprezado por Satanás no seu coração. Ele diz assim, Isaías capítulo 14, versículo 13. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Onde ele declarava? No coração. Ele dizia, olha, hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais alto de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Onde nasceu isso? No coração de Satanás. Quando ele viu o sistema, porque ele ocupava uma posição que foi dada por quem, irmãos? Foi dada por Deus. Mas ele rejeita aquela posição e passa a desejar uma outra posição. O que é isso? Desonra. Nasce no coração dele, ele diz, não quero essa posição. Por que só ele aí? Não, eu vou estabelecer o meu reino, o meu lugar. Nasceu no coração do diabo. Por que eu estou destacando, e eu quero destacar isso para você? Para que na hora que venha esse sentimento de alguma forma, que como eu disse no começo, nós não seremos tentados a desonrar o Senhor com palavras dizendo que Deus não presta, mas nós seremos tentados a ir contra pessoas, porque aquele homem estava olhando Jesus, e Jesus estava materializado em um corpo, como diz João, o verbo que se fez carne. João está falando sobre um corpo físico, e aquele homem, aquele centurião está olhando a Jesus como eu estou olhando aqui o irmão Paulo, um corpo físico, mas ele estava honrando a Deus, entendendo, há um sistema de hierarquia que funciona, e eu devo considerar, honrar, e isso vai mudar muitas coisas na nossa vida, quando nós compreendemos que antes nós estávamos no império das trevas, onde tudo é bagunçado, e onde desonrar faz parte do estilo de vida das pessoas, onde passar por cima das pessoas faz parte daquilo que agrada ao diabo, puxar o tapete, ser desrespeitoso, não considerar, isso faz parte de um antigo modo de viver. Mas por causa de uma mudança de natureza que houve em mim, por causa de uma condição que Deus me deu em Cristo, eu agora vou olhar diferente. E muitas vezes você vai precisar colocar a sua carne no lugar, para você viver dentro desse sistema divino. Porque aquele homem podia dizer, a autoridade sou eu aqui, e eu quero inclusive que acabe com isso. Não, irmãos, ele se sujeitou à palavra, uma atitude de honra, e Jesus ficou admirado. Eu gosto dessa parte, quando a Bíblia diz que Jesus se admirou, mas ele destaca a fé. Sabe, eu quero dizer a você, que o seu nível de honra, o seu entendimento sobre isso, revela a sua fé em todo o tempo. E sabe que fé a gente cresce, à medida que nós vamos criando bases na palavra. Eu preciso entender, eu devo desenvolver a minha fé, e um ponto importante do desenvolvimento da nossa fé, é justamente isso, eu preciso aprender sobre honra, eu preciso aprender sobre lealdade, eu preciso aprender o que é ser desonroso, que é muitas vezes tornar comum, aquilo que Deus estabeleceu para ser de fato honrado, e agora nós passamos a desconsiderar, porque nós achamos que aquilo é muito pequeno, mas as pequenas atitudes na minha jornada vai trazendo um crescimento no meu entendimento e na prática da palavra, que é aquilo que Tiago diz, porque não adianta nós ouvirmos sobre isso, mas nós não entrarmos na prática disso, e à medida que nós vamos entrando na prática, os primeiros dias parece que nós estamos enferrujados,
mas é nós mudarmos o nosso modo de falar. Onde eu começo? Lá na minha casa. Há quantos anos você é casado? Há quantos anos você trabalha lá onde você trabalha, lidando com aquele chefe? Como você o trata hoje? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado o seu marido por causa do tempo? Talvez você tenha tornado comum. Como você trata o seu pastor? Como você trata as autoridades que foram estabelecidas por ele? Será que nós demonstramos desonra a essas pessoas? E daqui a pouco a gente cita um pouco de Romanos capítulo 13, mas lá em Mateus no capítulo 13, eu falava a respeito de uma situação que Jesus viveu, e isso está lá em Mateus no capítulo 13, no versículo 55, por exemplo, a familiaridade, ou seja, o tempo com que Jesus passou junto com aquelas pessoas, deram a elas, ou elas se colocaram em uma condição de desonrá-lo. Jesus estava lá e a Bíblia disse ali que ele não pôde operar muitos milagres. Você lembra desse texto? É Mateus capítulo 13. E aí no versículo 55 diz assim, olha o que as pessoas diziam: ora, este não é o filho do carpinteiro? Diga-se desonra. Pela familiaridade, pelo tempo, por se acostumar em ver Jesus. Mas esse não é o menino que fez a minha mesa? Mas as cadeiras aqui de casa foram feitas por ele, mas o nome dele não é, da mãe dele não é Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, o que as pessoas estão demonstrando em palavras? Diga desonra. Elas estão desonrando a Jesus com o seu modo de falar. Não é esse aí? Aquele que fazia aqui, jogava bola ali, aquele que desonra. Mas no versículo 58 você vai ver que Jesus não pôde operar. A Bíblia diz assim, Jesus não realizou ali, dentro desse ambiente. A Bíblia está dizendo, Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé. Você percebe que eles desonram, e Jesus diz, falta de fé. A Bíblia relata, por que ele não pôde operar? Falta de fé. Lá no outro texto que nós acabamos de ler, nós vemos um homem que considera a palavra no mesmo nível da presença. Não, ele falando e ele indo, mesma coisa. Eu considero, eu honro essa presença e essa palavra como duas coisas do mesmo patamar. Aqui, quando eles veem a atuação de Jesus, eles começam com suas palavras a desonrar. Não, esse é filho de Maria. Desonra. Aí Jesus e a palavra vai destacar falta de fé. Por que eu estou dizendo isso? Para deixar bem amarrado com você, que o nosso nível de honra revela o nosso nível de fé, que o nosso nível de fé será demonstrado na prática pelas nossas palavras, pelo nosso nível de honra. Ou seja, nós precisamos mudar. E como eu citei agora há pouco, onde eu posso mudar? Dentro dos ambientes que eu estou, lá na minha casa. Há quantos anos você é casado? Eu perguntei agora há pouco. Há quantos anos você trabalha naquele lugar? Há quantos anos você congrega no lugar que você decidiu congregar? Será se entramos num nível de familiaridade ao ponto de dizer, é o pastor Fábio, é a Sameire, eu encontro com ela a qualquer momento, e outro momento eu falo com ela sobre o aniversário dela, por exemplo. Não, eu vou mandar uma mensagem agora. Eu vou mandar agora não, daqui a pouco vocês mandam. Mas eu vou mandar a mensagem hoje. Parece um ato pequeno, mas por causa do entendimento da palavra, eu quero honrar o meu patrão. Eu quero honrar minha esposa, eu quero honrar, no seu caso, o seu marido. Porque a Bíblia ensina sobre isso, ou seja, há um sistema que foi estabelecido, agora eu preciso me inserir nesse sistema, dentro da prática disso. Eu não quero estar em uma condição que foi estabelecida por Deus em Cristo Jesus, mas vivendo de uma maneira completamente diferente, sem compreender, sem viver, e isso vai revelando a minha incredulidade, falta de fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, você vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 3, um grupo de homens, um grupo de irmãos, que eles viviam em divisão. Diga desonra. Eles diziam, olha, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Cefas, o outro, eu sou de Cristo.
divididos. Em 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver os irmãos colocar um ao outro na justiça. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar aqueles irmãos sobre esse estilo de vida que eles estavam vivendo. Ele diz: rapaz, isso está errado. Será que não existe aí entre vocês alguém que possa solucionar, alguém que possa conversar, alguém que possa remediar ou intermediar para que vocês entrem em um acordo? Vocês estão indo buscar a solução lá fora. Divisão, desonra. E aí quando chega em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a ceia. E aí ele vai falar sobre isso, sobre aquele estilo de vida que os irmãos estavam vivendo. Que estilo de vida? De desonra. E ele diz qual é a consequência desse estilo de vida. Ele diz: olha, é por causa disso que entre vós há muitos fracos, doentes e outros que até já dormem, se referindo a salvos que morreram. Por quê? Por causa de um estilo de vida dividido. Pessoas como eu e você, que estando dentro de um ambiente onde nós estamos aqui sendo abastecidos pela palavra, mas de repente decidem viver de forma em que nós desconsideramos uns aos outros. Você está aqui? Paulo está ensinando, desde 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, chega em 1 Coríntios capítulo 11. O que isso me mostra? Que é algo que ele vinha de forma recorrente ensinando. Isso me diz que eu e você precisamos mergulhar mais na palavra para nós aprendermos a viver de maneira unida. Porque essa união tem essa relação com honra. Considerar a palavra ao ponto de: eu não vou andar dividido. Não, eu não vou andar separado. Eu não vou andar com uma visão distorcida. Eu não quero, dentro do departamento que eu sirvo na minha igreja, ter uma outra visão. O que é a divisão? São duas visões. Você serve em um departamento na sua igreja, e aí de repente você tem uma ideia que você considera melhor. E aí você até leva aquela ideia para o seu líder. E está tudo certo, de fato você deve fazer isso. Olha, eu tive essa ideia, o que o senhor acha? Só que eu gosto sempre de dizer algo que eu aprendi com o pastor Fábio: esteja disposto aquela sua informação, ou aquele seu conselho, aquela sua ideia ser colocada ali, em stand-by. Ideia boa, mas nós não temos como aplicar essa ideia agora. Você está sendo útil para o corpo, você está levando uma ideia, mas nem sempre aquela nossa ideia pode ser aceita naquele momento, ela pode ser muito boa para um outro momento. Não, mas para mim essa ideia é muito boa, para você que não é o líder. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abraçar aquela ideia que foi estabelecida. Porque o que é a divisão? Duas visões em um lugar. Como aqueles irmãos viviam com várias visões. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Muitas visões em um único lugar. Desonra. Com quem? Com a palavra. Porque a palavra foi estabelecida pelo Senhor num ponto mais alto de referência para mim e para você. E nós podemos até caminhar em um determinado momento. Eu citei aqui um departamento que de repente você serve, uma ideia que de repente você teve. Amós capítulo 3 diz que: como podem dois andar juntos se não concordam? O que eu tenho que fazer? Ajustar. Não, a minha ideia foi colocada, vamos prosseguir com essa. Vamos dar continuidade àquilo que foi estabelecido pelo líder. Isso é honra. De onde isso parte? Deve partir do meu coração. Um coração que decide amar, como nós lemos no texto lá no começo. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, que a Bíblia diz, é mentira sua, rapaz. Você não honra, você não ama. Mas quando nós andamos em união, nós vamos abraçar a visão. Você concorda com isso? E nós estamos de fato sendo afiados ao longo dessa caminhada onde nós estamos. Enquanto nós estivermos aqui, lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na igreja, nós temos temperamentos diferentes, comportamentos, visões, no que diz respeito à cultura, à forma que nós somos criados. Nós não fomos criados todo mundo do mesmo modo.
E agora nós nos encontramos dentro de um ambiente que nós aprendemos pela palavra sobre essa unidade. E nós estamos sendo aprimorados, afiados, ajustados. E isso é divino. Porque a visão do diabo é: eu não vou fazer parte. E isso parece ser sabedoria. Não, eu não vou fazer parte, por quê? Não, porque senão vai dar confusão. Se eu fizer parte aí vai dar confusão, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro. Isso é uma visão do diabo para você. Porque sabedoria da parte de Deus é eu estar junto e me permitir ser aprimorado, ser ajustado. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas perderem o seu trabalho por causa dessa visão. Onde o patrão, o supervisor, o gerente, o líder estabelece algo para aquela empresa e a pessoa acha que aquilo não é a melhor maneira. Não, eu não acho que tem que ser assim não. Mas quando você chegou, já estava estabelecido dessa forma. E muitas vezes as pessoas têm perdido promoções, perdido oportunidades, por causa de um coração duro no que diz respeito à palavra. Porque quando nós ensinamos sobre a palavra é para a nossa vida, não é apenas para esse ambiente. Esse ambiente nos aprimora muito, nos ensina a respeito dessa vivência, mas de fato você tem que levar para a sua casa, para o seu trabalho, para o departamento que você lidera. Amando as pessoas, honrando, considerando. E às vezes você pode colocar todos os defeitos, ou nós somos conduzidos a honrar as pessoas pela ausência de defeitos. Aí eu vou honrar esse pastor, eu vou honrar esse patrão, eu vou honrar esse presidente da república, porque ele é bom demais. Parece que nós somos conduzidos a isso. Queremos honrar pela ausência de defeitos. Não é assim? Irmãos, Judas foi liderado, foi ensinado, foi aconselhado, foi treinado pelo melhor líder. Você concorda? Qual foi o resultado final? Ele desonra Jesus. Qual defeito ele encontrou? A honra não tem a ver com quem está recebendo, tem a ver conosco. Aqueles que por causa da palavra decidem, esse sistema foi estabelecido pelo Senhor. O que eu preciso é aprender sobre isso. E se está estabelecido, se está na posição, eu quero honrar, eu quero considerar. Porque não depende dele, depende de mim. É interessante um texto que está lá em Malaquias, no capítulo 6, que eu estou falando sobre honra, e Deus fala sobre honra lá. Um texto de oferta, inclusive. E Deus diz sobre o Pai, sobre o Senhor, Ele diz: eu sou o Senhor. Onde está a minha honra? Onde está a honra que me é devida? Parece que Deus está fazendo uma cobrança lá, a respeito desse assunto que nós estamos falando agora essa manhã. E Deus está perguntando: onde está a minha honra? A honra que é devida a mim, vocês estão fazendo dessa forma? É isso que vocês estão entregando? Vocês estão trazendo como oferta qualquer coisa? O animal doente, o animal cego, é isso que vocês estão entregando? Deus, irmãos, por meio do profeta está dizendo: onde está a minha honra? E eu quero perguntar a vocês: que carência Deus tem? Há carência em Deus? O apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 25, ele está apresentando esse Deus que está fazendo aquela cobrança em Malaquias. Ele está apresentando aquele povo. E ele vai dizer quem é esse Deus. Ele diz: olha, ele não habita em templos feitos pelas mãos humanas, como se de algo precisasse. Ele não é servido pelos homens como se precisasse de alguma coisa. Ele diz: pelo contrário, a todos ele dá a vida, o fôlego e supre todas as necessidades. Eu pergunto a você: qual necessidade há em Deus da sua honra? Nenhuma.
Deus não precisa da minha honra. Quem precisa honrar? Somos nós. Quando Deus estabelece esse sistema de honra, não é para nos massacrar, não é para nos colocar numa condição de inferioridade, pelo contrário, é para nos guardar. O sistema de honra que foi estabelecido por Deus nos guarda na nossa caminhada. Eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 4, que fala exatamente sobre esse guardar o nosso coração. E aquele texto fala sobre observar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos falando, porque isso vai guardar aquilo que nós temos no nosso coração. O que você tem vivido? Você precisa guardar a palavra, independente daquilo que você está ouvindo. Se não é condizente com a palavra, se afaste daquilo e fique com a palavra. Considere a palavra ao ponto de você observar, isso é contrário àquilo que a palavra diz. Em honra à palavra, eu quero me afastar disso. E talvez você precise se afastar de pessoas porque elas estão com o coração enrijecido ao ponto de não querer viver esse estilo de vida. E é possível alguém crente, nascido de novo, mas por causa da carnalidade, querer viver o contrário. E como o que vai demonstrar isso? Pessoas que querem montar grupos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. Quando eu perceber alguém com esse sentimento de montar facções, que são grupos separados, opa, isso é carnalidade. Ei, a gente precisa aprender, à medida que nós estamos crescendo na fé, aprender a discernir o que são as coisas. E isso é carnalidade. Ei, estão querendo montar esse grupo, ei, isso é carnalidade, isso é contrário à palavra, eu preciso me afastar desse estilo de vida, porque isso desonra a palavra de Deus, e isso não foi aquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos. Eu tenho que considerar a sua palavra. Não, mas é porque aquele líder do departamento, aquele líder do VC, ele tem esse defeito. Não, mas vamos conversar com ele. Isso é honra, irmãos. Ao invés de nós estarmos atuando de maneira sorrateira, não, eu vou até lá e demonstrar, e falar, e dar um apoio. Isso é considerar. Mesmo que não esteja ausente na minha e na sua vida, os defeitos. Os defeitos estarão aí, estarão aqui. Mas eu não vou honrar pela ausência dos defeitos. Com qualidades e com defeitos. Eu decido considerar. Eu gosto do que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 2, se você pode abrir, por favor. Nós estamos crescendo essa manhã, amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Pedro diz, olha, honrai a todos. Eu não sei como está na sua versão, mas tem uma versão que ele coloca aqui um ponto, eu gosto disso. Sabe, honrar a todos, ele diz, olha, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tem uma outra versão que diz assim, tratai a todas as pessoas com a devida reverência. Amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Mas o que eu quero destacar nesse ponto é que essa honra a todos, de forma indiscriminada, vai ser uma vacina para mim e para você. O que Pedro está dizendo? Ele diz, olha, começa honrando a todos. Isso é uma vacina. Por quê? Isso vai evitar que a gente faça seleção. Porque é possível cairmos em um ponto onde nós vamos honrar só a quem nós escolhemos honrar. E Pedro está dizendo, honre a todos. Ou seja, todos nós devemos uma honra ao outro. De fato, existem posições que precisam ser entendidas e consideradas por nós, que foram estabelecidas pelo Senhor, e que há uma honra devida que deve ser dada. Mas essa vacina inicial é fundamental para a nossa jornada. Honre a todos. O que é isso? Considerar, respeitar, tê-los como alguém que de fato deve ser considerado e respeitado por nós, independente dos defeitos, porque a honra não é pela ausência de defeitos, é por causa do que a palavra diz. Ele diz de honre a todos, vacina para mim e para você.
Eu não vou escolher a quem honrar. Eu vou honrar todos, porque a palavra diz que eu devo fazer exatamente isso. Existem pessoas na nossa caminhada que estão acima de nós. E a Bíblia diz, você deve honra. Existem pessoas que estão na mesma caminhada, nessa caminhada, no mesmo patamar que eu e você. Merecem honra. E existem pessoas que estão sob o seu cuidado. Quem sabe lá na sua casa, os seus filhos, eu sou a posição de autoridade. Ele deve honra como autoridade, como um pai. E a Bíblia vai nos ensinando isso, diz, olha, filhos, honrem os seus pais. Mas eu preciso entender, a ele como filho, a ela como filha, eu também devo honra. Ou seja, eu honro a todos de forma indiscriminada. Mas o reino de Deus vai colocando posições de forma organizada, eu preciso entender, eu tenho que honrar nesse nível, aquele que foi estabelecido por Deus como autoridade. Ou seja, os pais, eles devem de fato honrar os seus filhos, assim como o marido, e a Bíblia estabelece isso, deve honrar a sua esposa. A esposa honrar o seu marido, os filhos honrar o seu pai. Você consegue perceber que na palavra, em tudo a palavra vai falando sobre isso? Sobre honra? A Bíblia vai dizer que o matrimônio é digno de honra. Ei, não é o patrimônio não. Porque muitas vezes as pessoas têm considerado o patrimônio, pensado sobre o patrimônio. Aí a Bíblia diz, o matrimônio, o casamento, é digno de honra. Em que nível de honra nós temos dado ao casamento? A sociedade tem batido contra o casamento, mas nós não somos a sociedade mundana. Não, o casamento, outro dia eu cheguei em um lugar e o cara estava falando horrores sobre o casamento. E você precisa se levantar e dizer, o casamento é uma instituição divina, você está falando contra o casamento. E isso tem ficado cada vez mais claro na sociedade, pessoas se levantando para falar contra o casamento. Mas são essas pessoas que querem os benefícios do casamento. Querem falar contra o casamento, mas querem viver o estilo de vida de casados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas falam contra o casamento. Mas de onde vem isso? Uma ideia diabólica, de desonra. Quando a Bíblia diz, o casamento, o matrimônio é digno de honra. Amém, gente? Então a gente precisa entender que, como autoridades, como pessoas que, como filhos de Deus, esse estilo de vida deve fazer parte da minha jornada. Honrando a minha casa, honrando aqueles a quem sirvo no meu trabalho. E imagine que lá no seu trabalho amanhã, você está servindo ao Senhor. Servindo aquele patrão que nem é crente, sim. Mas eu estou servindo no meu trabalho ao Senhor. É o que a Bíblia diz. E quantas pessoas que estão em posição de autoridade? Como nós temos vivido? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia vai nos falar que todas as autoridades foram estabelecidas pelo Senhor. O texto diz assim, olha, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. E diz em seguida, portanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. O que precisa ficar claro para você é que o que Deus estabeleceu foi as posições de autoridade. É porque você confunde, e muitas vezes nós vamos nos atrapalhar por confundir isso, imaginando que Deus estabeleceu as pessoas, mas o que o texto nos mostra é que Deus estabeleceu essas posições de autoridade. Agora, à medida que essas pessoas, por algum motivo, ocupam aquela posição, qual é o meu posicionamento que a Bíblia está me mostrando? Ele diz, agora você tem que considerar, mesmo não tendo sido você que escolheu. Não, mas eu não concordo com esse presidente da república, aí eu começo a me juntar com as pessoas para falar mal. Mas o que é isso? Um comportamento de desonra da minha parte. Pastor, mas ele faz isso, mas o que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos honrar, orando por eles. O nível de honra que a palavra nos traz para essa condição é de se ore por ele. Ore pelos deputados, ore pelos vereadores. Nós temos orado, eu não consigo imaginar a gente orar o dia inteiro e à noite falar mal. Ou a gente falar mal o dia inteiro e orar à noite. Uma das coisas nós não estamos fazendo.
Mas a Bíblia nos instrui, ore pelas autoridades. Amém, gente? E muitas vezes o que vai nos impedir disso, como eu disse um pouco no começo, é carnalidade, de não aceitar aquilo que a palavra diz, de não nos submetermos à palavra. O apóstolo Paulo diz algo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, eu queria que você também abrisse isso, nós estamos concluindo. Mas a nossa visão de fato precisa ser alterada em relação a esse assunto. Porque nós não somos mais os mesmos. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha, assim de agora em diante. A partir de quando? De agora em diante. Desde quando isso? Desde o dia que nós nascemos de novo. Já éramos para nós estarmos com essa visão. Mas de repente nós não estamos ainda. Mas estamos a partir de hoje. Ele diz, olha, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Ele diz, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o que ele diz no versículo 16? Ele diz, olha, assim de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Como você tem olhado a sua esposa? Será se nós olhamos de maneira meramente humana? Como você tem olhado o seu marido? Será se é de maneira meramente humana? Como você tem olhado o presidente da república, o vereador, como você tem olhado o seu líder de VC, como você tem olhado o seu pastor, será se é de modo meramente humano? Ele diz, a ninguém mais considerai de maneira meramente humana. E aí o versículo 17 explica por que nós não devemos mais caminhar desse modo, olhando de maneira meramente humana. Se você olhar de maneira meramente humana, vai desonrar. Aquele povo, quando Jesus estava ali, a Bíblia deixa claro, pôde operar poucos milagres, porque eles olharam Jesus de maneira meramente humana. E talvez você, em algum tempo da sua vida, olhou Jesus também assim. Quem foi Jesus? Foi um homem que veio aqui na terra. O que é isso? Olhar de maneira meramente humana. Aí o versículo 17, ele diz, olha, portanto, se está em Cristo, se você um dia parou, crendo com o coração e confessando Jesus como o Senhor da sua vida, você precisa entender, ele disse, rapaz, sabe de uma coisa? Agora você é uma nova criação. As coisas antigas passaram. E dentro dessas coisas antigas, a visão passou. A visão onde nós olhamos as pessoas de maneira meramente humana. Por isso Pedro vai dizer, honre a todos. Porque essa honra vai fazer com que eu não faça seleção. Honro a todos, porque a minha condição foi mudada por Deus em Cristo Jesus. Eu não vou mais olhar de maneira meramente humana. Desde aqueles que estão na minha casa, eu preciso honrar, considerar, cuidar. Aqueles que estão no meu trabalho, que são casca grossa, problemáticos, mas eu não posso olhar de maneira meramente humana. Ele pode olhar porque não tem a natureza de Deus nele, mas a minha natureza foi transformada. Ele diz, rapaz, a minha natureza antiga passou, eu sou uma nova criação. Sabe, irmãos, a gente precisa andar mais consciente de quem nós somos. Uma nova criação. Então o meu comportamento precisa mudar, porque eu sou uma nova criação. O meu estilo de vida de honra e de fé, que está atrelado à honra, precisa crescer, precisa mudar. Eu preciso olhar o meu estilo de vida do ano passado e dizer assim, como eu cresci em fé, do ano passado para cá. E muitas vezes, o espelho que eu vou olhar, é o espelho da honra. São pequenos atos, são pequenas atitudes, mas não é porque a pessoa simplesmente mereça. Ela merecendo ou não, eu preciso crescer em fé, crescendo em honra, olhando de um modo diferente, eliminando a carnalidade, porque o que vai nos impedir de andar assim, é a insubmissão à palavra, é a carnalidade. Por que eu não quero fazer dessa forma? Carnalidade. Eu estou te ensinando pela palavra, a aprender a discernir o porquê as minhas atitudes estão sendo assim. Por que você só quer honrar o seu marido se ele for bom?
mas Ele foi aquele que você escolheu. E agora eu vou me submeter à palavra, considerando Ele. E essa sua transformação vai transformá-lo também. Por que você só quer considerar a sua esposa se ela estiver dentro do padrão que você imagina? Isso é desonra. Não, eu vou honrá-la, independente dos defeitos. Por que você não tem honrado o seu pastor no nível que a palavra ensina? E a palavra ensina sobre isso. Eu quero fechar te mostrando isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. Eu tinha outros textos para ler para você, para mostrar nesse padrão de honra, mas o tempo não nos permite. Mas fica para outro momento. Amém, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: olha, caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis com toda a consideração. Não, vamos de novo. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para aqueles que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Ele diz que os tenhais em mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto que nos dá uma direção tão poderosa. Ele está nos balizando, nos trazendo para um prumo, dizendo: olha, dedicai toda a consideração para aqueles que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Sabe que existem pessoas por aí, líderes, que estão requerendo honra a qualquer custo, pedindo, dizendo que as pessoas precisam dar a ele isso, aquilo outro. Acontece isso? Acontece. Usurpando dessa autoridade, dessa posição, mas não é porque pessoas erram no que diz respeito à palavra, que a palavra não deve ser pregada e ensinada. A palavra deve continuar sendo pregada. E isso não é a novidade desses tempos. Sempre existiu pessoas que se levantaram assim. Paulo vai corrigir a igreja lá em 1 Coríntios 9, falando exatamente isso. Porque pessoas se levantavam nessa tentativa de sugar os crentes, e os crentes estavam aceitando. Os crentes estavam sendo sugados por autoridades fraudulentas, como o apóstolo Paulo chama. Obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Mas eu falei para você aqui em diversos momentos sobre nós aprendermos a discernir pela palavra. E se você está debaixo de uma boa liderança que te ensina, que te instrui, que te aconselha na palavra, aí a Bíblia está dizendo: olha, considerai. Dediqueis toda a consideração a esses que têm feito desse modo, dentro de um padrão da palavra. E Paulo vai fazer essa defesa do apostolado dele, lá em 1 Coríntios 9 ele começa, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele continua insistindo, ensinar as pessoas sobre isso. Ele diz: rapaz, é devida essa honra, não seja roubado por obreiros fraudulentos. Mas o fato que Paulo está ensinando ali, sobre honra que de fato deve ser dada às pessoas certas, as pessoas que o Senhor te direcionou a estar debaixo de uma liderança. Considere. Se você tem andado, muitas vezes a desonra não é você fazer algo, muitas vezes é o fato de você não fazer nada. Quando Pedro diz: honre a todos, é você passar por alguém. Como é que eu vou fazer isso na prática? Irmãos, é você dar um sorriso, é você dar um bom dia, é você dar um aperto de mão, ao invés de você passar sem falar nada. Não significa dizer que o fato de alguém ter passado por você e não ter falado naquele dia, que ele está te desonrando. Eu estou falando sobre uma atitude que nós devemos ter. Considerar, dando um sorriso, dando um abraço, sendo inspirado pelo Senhor para de repente dar uma oferta ao irmão que está do seu lado. Não, o que é isso? É o modo que eu quero honrá-lo. É porque ele precisa, não é por necessidade que nós fazemos isso. Mas é porque o Senhor ensinou isso e eu quero entrar nesse exercício. E à medida que eu entro no exercício da honra, isso desenvolve a minha fé. Jesus falou: nunca vi homem com tamanha fé. Depois ele vai dizer: não pude operar os milagres por falta de fé. Tudo atrelado à honra. Você foi acrescentado pelo Senhor essa manhã? Queria que você ficasse de pé. O Senhor é bom e fiel.
Nós precisamos aprender, nós precisamos viver e decidir isso todos os dias das nossas vidas. Deixar de olhar as pessoas de forma meramente humana. Vamos honrar o Senhor, honrando pessoas, honrando o seu casamento, honrando a sua família, honrando os seus líderes. Nunca queira viver sem um líder espiritual. Eu olho aquele texto que a Bíblia diz que Jesus se movia em íntima compaixão, alcançando aquelas pessoas que estavam aflitas e sobrecarregadas. Aí ele diz, como ovelhas que não têm pastor. Qual é o resultado de pessoas fora de uma liderança, aflitas e sobrecarregadas? Então essa liderança não é algo que foi criada por homens, é algo que foi estabelecida pelo Senhor. Nós precisamos de pessoas que orem por nós, que nos instruam, que nos ensinem. Nunca se afaste desse ambiente. O autor aos Hebreus diz, olha, não abandone essa coisa de nós nos reunirmos. Ele diz, já é costume de alguns, mas não deve ser o seu. Não desonre esse tempo, pelo contrário, honre gerando antes esse ambiente em oração. Venha pronto para entregar algo, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, uma oferta que você pode dar a alguém. A quem eu estou dando? Ao Senhor, porque o Senhor não está materializado como esteve em Cristo. E agora como nós vamos fazer isso? Alcançando pessoas. Mas eu estou dando por causa de um sistema que eu faço parte, um sistema que foi estabelecido por Deus, e eu vou caminhando nisso. Eu quero honrar as pessoas, porque eu entendo, eu estou considerando aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, como aquele centurião que disse, olha, o Senhor indo e o Senhor falando a palavra é a mesma coisa, vai acontecer. Você pode fechar os seus olhos? Alguém está aqui essa manhã e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Essa é a decisão mais importante que um homem pode tomar. Uma decisão que muda a nossa eternidade para sempre. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa aliança que nós fazemos com Deus. O apóstolo Paulo, dentro do texto que eu li agora há pouco, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, as coisas velhas passam. Em que momento? No momento que nós nos aliançamos com o Senhor. Essa aliança muda a nossa eternidade. Começa aqui. As mudanças começam a ser promovidas enquanto nós estamos aqui. Mas a principal mudança é que estaremos com Ele para viver uma eternidade. E isso é por meio dessa aliança. Você não vai fazer uma aliança depois que você morrer fisicamente. Você faz essa aliança enquanto você está aqui, vivo. É uma decisão que precisa ser feita de maneira individual. Não é alguém empurrando, não é alguém obrigando, não, é algo que tem que partir de mim. Se você está aqui nessa condição, essa é uma manhã que o Senhor preparou para você. Todos salvos. Talvez você já tenha feito essa aliança em outro momento, mas você percebe que esteve distante aí durante um tempo, se afastou dos caminhos, mas você veio com algo queimando no seu coração essa manhã, desejoso por essa volta. Eu quero dizer para você que do mesmo modo, o Senhor está desejoso pelo seu retorno. Ele não te quer distante, Ele não te quer longe. Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele projetou para você. Todos salvos? Se você está nessa condição, levante sua mão, nós vamos orar por você, vamos orar juntos com você. Nós somos uma família, estamos entre família. Glória a Deus. Alguém chegou aqui e já é crente, nasceu de novo, mas não é batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Eu quero dizer para você que isso é para esse tempo, isso é para você, não é para um grupo de pessoas selecionados, não, é para todos nós. Se você ainda não foi cheio pelo Espírito, não foi batizado no Espírito Santo, venha para cá, nós temos uma equipe que vai te orientar, e
você vai sair daqui cheio, falando em outras línguas. Todos cheios, todos salvos. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, mas deseja sair diferente. Eu quero te dizer que você não precisa sair do mesmo modo. Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Tudo que você precisa é crer nisso. E você verá a manifestação desse poder na sua vida, no seu corpo físico. Todos curados. Amém. Amém. Vamos orar por ele. Nós vamos orar, gente, juntos pelo nosso irmão José. Ontem ele teve um problema de saúde, talvez o princípio de um AVC, e ele está se recuperando bem, mas a voz dele ainda não está 100%. Nós vamos orar e concordar juntos a respeito dessa recuperação que será plena em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do irmão José, obrigado porque o Senhor o preservou até aqui. Nós oramos juntos, crendo, Pai, que no reino do Espírito não há distância. E lá onde ele está, no hospital onde ele está, nós cremos e declaramos o seu poder operando no corpo dele. Toda sequela, toda falta de voz ou a voz embargada, nós declaramos em nome de Jesus a sua voz, José, voltando ao normal. Satanás, nós cancelamos todos os seus planos e os seus intentos contra a vida do nosso irmão. Nós declaramos em nome de Jesus o seu poder operando agora mesmo. Voz, volte ao normal. Garganta, nervos, músculos funcionem perfeitamente. Nosso irmão em breve estará aqui servindo ao Senhor e nos acrescentando grandes coisas como ele tem feito até esse momento. Cura se estabeleça em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos ensina a respeito de honra e sobre a prática que de fato nós devemos viver. Eu declaro em nome de Jesus que coisas foram transformadas em nossa vida essa manhã. Visão alargada a respeito desse assunto. Um estilo de vida onde nós não vamos olhar as pessoas de maneira meramente humana, mas nós vamos considerar cada uma delas em um nível que o Senhor nos dá a condição no Espírito de honrá-las. Não vamos olhar os defeitos apenas ou as qualidades, mas nós vamos olhar a sua palavra como a verdade que está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Sejam abençoados, queridos, na prática dessas verdades, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua de pé, nós já estamos encerrando. Cadê as pessoas que nos visitam? Olha, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Lá atrás tem uma equipe que está acenando, eles vão te receber agora. Nós só precisamos de 5 minutos do seu tempo para dar uma melhor recepção que você poderia ter. Então, eu te convido, você pode ir lá, eles vão te receber e dar a devida honra que você merece. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Bênção demais. Quero lembrar que amanhã inicia uma nova matéria do Rema e será dia do visitante. Então, você pode trazer um visitante com você. Amanhã também inicia o nosso discipulado. Você que ainda não fez, passa lá no balcão de informações e faz a tua inscrição, lembrando que é totalmente gratuito. Amém? Sem mais, levanta suas mãos, nós já vamos encerrar. Vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.